Olá pessoal, bem-vindos aqui mais uma aula Lei Maria da Penha, né? Vamos entrar direto no assunto, continuação à aula 6 anterior, essa aula número 7, das medidas protetivas de urgência. Nós estamos com um curso em andamento para psicólogo e assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A prova acontece em abril de 2005. Inscrições estão abertas agora no momento que a gente está gravando. Se você assiste por qualquer outro concurso, seja muito bem-vindo, é pertinente. Então vamos lá. O artigo 18 está no capítulo 2, que fala das medidas protetivas de urgência, certo? Seção 1. Acompanhe aqui na tela comigo, vamos lá. Mais importante a tela aqui do que eu propriamente dito. Nós fazemos uma leitura e uma interpretação dos artigos, auxiliando vocês aí na compreensão dos termos, significados, do contexto, certo? Disposição 1. Disposições gerais, né? Uma canetinha aqui primeiro, né? Mais adequada. Vamos lá? Artigo 18, aqui o caput do artigo 18, né, pessoal? Recebido o expediente seria a documentação, né? Com o pedido da ofendida, lembrando que esse pedido, houve uma alteração recente nesta lei, em que não seria mais necessário um boletim de ocorrência para que esse pedido da ofendida, da vítima, fosse levado ao conhecimento do juiz, como ele está falando aqui, tá? Então ele fala expediente, não inquérito obrigatoriamente, boletim de ocorrência. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. Veja, esse pedido das medidas protetivas, ele vai em apartado, independente do inquérito que, através de um boletim de ocorrência, possa dar início a uma investigação criminal para posteriormente processamento e até condenação do acusado. Aqui primeiro é cuidar da proteção da vítima, tá? Conhecer, então vamos lá, o que o juiz deve fazer, e o prazo dele é 48 horas. Conhecer do expediente, ou seja, tomar conhecimento desse pedido, né, e de todo a documentação que está envolvida e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Veja que, neste caso aqui, o juiz decide depois de ouvido o Ministério Público, ou seja, chega esse expediente, o juiz com certeza encaminhará ao promotor de justiça, ao Ministério Público, que vai dar o seu parecer, favorável ou não às medidas protetivas, vai justificar por que é favorável ou não, e o juiz, igualmente, ao dar a decisão, são decisões fundamentadas. O que são decisões fundamentadas? Ele vai ter que esclarecer o porquê que ele está concedendo ou não. 2. Inciso 2, né? Aqui estamos lendo agora os incisos. Determinar o encaminhamento da ofendida, a vítima então, ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para ajuizamento da ação de separação judicial. O juiz vai esclarecer que no próprio juizado da violência doméstica e familiar, ela pode ingressar com uma ação de divórcio, separação, dissolução de união estável, né, anulação do casamento, isso via assistência judiciária, ou seja, um advogado. De divórcio, anulação do casamento, dissolução de união estável perante o juízo competente, que em havendo o juizado que eu me referi agora, ele será o competente para o juizamento dessa ação, exceto a partilha de bens, né, que é na justiça comum. 3. Comunicar ao Ministério Público, então ao promotor de justiça, para que adote as providências cabíveis. Olha, comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Veja que a lei fala que o juiz decide, depois comunica ao Ministério Público. E, na verdade, é o que está dizendo a lei, né? Na prática, não. Na prática, ouve o Ministério Público o que ele tem a dizer e depois dá a decisão. Eu não acho que a lei aqui, neste caso, o legislador, ele quis atropelar, colocar o carro na frente dos bois, não. Então os juízes reorganizam aí as coisas. Primeiro houve o Ministério Público e logo em seguida o juiz dá a decisão. Não que o juiz não pudesse dar a decisão, ele poderia.
4. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Aqui a gente entende, pelo menos é o que deveria ser, né? Que essa apreensão ela vai acontecer, pessoal, no caso dele ter porte de arma. Porque se não tivesse porte de arma, acredito que já seria obrigação da Polícia Civil estabelecer e fazer a apreensão dessa arma. Mas, enfim, não é sempre que acontece na prática, não. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Veja, medida protetiva pode ser concedida porque a vítima pediu ou porque o Ministério Público pediu, mesmo que ela não tivesse pedido. Mas aí é que eu disse, os juízes acabam ouvindo primeiro o Ministério Público, em qualquer situação. Tem que guardar o que está escrito na lei, certo? Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. Olha só, apesar dos juízes, na prática, ouvirem o Ministério Público, a lei está dizendo que não precisa ouvir o Ministério Público. O juiz pode ouvir. Olha, eu estou falando tudo isso não é para confundir vocês, não. É para que o conhecimento de vocês possa ser o mais abrangente possível, que vocês conheçam a prática. Se você for advogado, estiver aqui relembrando, estudando a Lei Maria da Penha, ou se você for prestar concurso público. Se for prestar concurso público, atente-se ao que a lei está dizendo. Na prática, o que eu disse aqui, acho que tem mais valia. As medidas protetivas de urgência, então, podem ser concedidas a pedido da ofendida ou do Ministério Público, é o artigo 19, o caput, e o parágrafo 1º diz que independente de audiência e independente de ouvir o Ministério Público. Ou seja, o juiz pode decidir por conceder as medidas protetivas independente do promotor de justiça se manifestar, certo? Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Medida protetiva de urgência aplicada isolada ou cumulativamente. Ou seja, pode ser uma decisão simples de que o suposto agressor mantém uma distância ou pode determinar que ele seja retirado da casa, que ele não mantenha contato, mantenha distância, etc. Parágrafo 3º, né? Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público, tá vendo? Agora aqui já é necessária a manifestação do promotor de justiça ou a pedido, né, da vítima. Conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas concedidas. Se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Veja, e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Então, veja só, parece contraditório. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ao pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas, blá, 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 ouvido o Ministério Público. O que ele quer dizer? Que seja a ofendida que pediu, seja o Ministério Público que pediu novas medidas protetivas, de qualquer forma o Ministério Público vai ser ouvido. O expediente vai ser encaminhado ao Ministério Público. Certo? Quarto, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou, continua aqui embaixo, né, pessoal? Ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas, ou seja, não concedidas, né, no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral da ofendida ou de seus dependentes. Então, as medidas protetivas de urgência, sempre que solicitadas, são atendidas? Não. Por quê? O juiz vai fazer um juízo de cognição sumária.
O juiz, vai fazer uma análise, digamos assim, rápida do conteúdo que ele tem conhecimento. Essa cognição sumária não é uma decisão definitiva que ele não possa reverter, certo? Ela vai ser baseada nos informes que ele tem, na experiência do juiz, certo? A partir, olha, do depoimento da ofendida. Esse depoimento é geralmente dado para a autoridade policial, né, e chega por escrito ao juiz. Olha aqui, ó, perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas da própria ofendida, da vítima, e poderão ser indeferidas no caso de avaliação, ou seja, o juiz achar que não é o caso de medida protetiva. Parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independente da tipificação penal da violência, independente do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Então, veja só, medida protetiva pode ser concedida pela simples manifestação, às vezes escrita ou até mesmo oral, da vítima, da ofendida. Não precisa haver um boletim de ocorrência, não precisa estar tipificado qual é o crime que ele cometeu, o suposto agressor. Foi um crime de ameaça, enfim, não é necessário estar enquadrada a atitude exatamente pela autoridade policial dentro de uma determinada lei ou artigo, né, do Código Penal ou da Lei Maria da Penha, tá bom? Claro que o juiz vai fazer aquele juízo de cognição sumária, perfeito? Sexto, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Veja, esses dois aqui, ó, parágrafos, foram incluídos em 2023, então é bem recente. Medida protetiva não tem prazo de validade, vai valer até que a ofendida, até que a vítima se manifeste e diga, olha, não tenho mais necessidade. Artigo 20. Ou, claro, quando o juiz determinar que não valha mais. Em qualquer fase do inquérito policial, aqui já entende-se que há um inquérito policial para apurar exatamente quem realmente cometeu uma infração, se é que cometeu, e que artigo de que lei ele infringiu, que é a tipificação penal. É feito pela autoridade policial. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, só para lembrar, quem não é da área jurídica, é quando o juiz vai ouvir a vítima, as testemunhas, colher as provas, ao final dá uma sentença, né? Então, essa instrução é a fase em que o juiz colhe em juízo, não independente daquela colheita de provas de testemunhos lá na delegacia, tá? Isso é claro, designada a audiência, o promotor de justiça está presente, o defensor do réu, e às vezes até o réu está presente, muitas vezes até a vítima, ele vai ouvir todo mundo, produzir as provas ali que as partes querem produzir, e a partir daí, isso se chama instrução, tá? Então, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, ou seja, em qualquer fase, pode o juiz determinar, decretada pelo juiz, de ofício, ou seja, sem que ninguém peça, o juiz entende que ele precisa ser recolhido a uma delegacia, a um presídio, uma cadeia, a requerimento do Ministério Público, ou porque o promotor de justiça assim o pediu, ou mediante a representação da autoridade policial. Ou seja, o próprio delegado solicita a sua prisão. Parágrafo único. Em qualquer fase do processo, hein? Parágrafo único, vamos lá, aqui. O juiz, parágrafo único do artigo 20 aí, né? O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, veja que tem uma condição aqui, ó, se no curso do processo, ou seja, no andamento processual, verificar a falta de motivo que subsista, falta de motivo para manter essa prisão, bem como de novo decretá-la, ou seja, ele pode decretar uma nova prisão preventiva mesmo depois de ter colocado o suposto aí
autor das agressões na rua. Se sobrevierem razões que a justifiquem, ou seja, basta que haja razão, ele pode decretar novamente essa prisão preventiva. Não é decretado apenas uma única vez. Artigo 21 diz que isso aqui é mais comum, viu, pessoal, do que vocês imaginam, viu, na prática. Ok? A ofendida, em casos assim, principalmente, olha, digamos que o agressor é recolhido ali, é apresentado, é pego em flagrante, apresentado ao juiz. O juiz decreta a sua prisão preventiva. Aí entra todos os advogados, aí o advogado em ação, e o juiz, digamos, algum tempo depois, um mês que seja, diz que talvez a prisão preventiva não seja mais necessária. Coloca aí o sujeito na rua. Aí ele vai lá, invade a casa da vítima, quebra a porta, portão, ela chama a polícia, ele é preso de novo, apresentado diante do juiz, e o juiz redecreta a sua prisão preventiva, e dessa vez para sair, provavelmente, só depois de julgado. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais. Isso é importante. Todo o andamento, se o inquérito for arquivado, se as medidas protetivas, principalmente se elas forem revogadas, isso é comunicado. Se o inquérito for arquivado, mas as medidas protetivas subsistirem ainda, ou seja, não for revogada, se o réu que estava preso é colocado na rua, tudo isso é comunicado, então, à ofendida, à vítima, relativos ao agressor, especialmente pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, acabei de falar isso, sem prejuízo da intimação do advogado constituído, que é o advogado o advogado seja da vítima, né? Claro, do próprio réu também, ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida, ou seja, a vítima, não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Veja, o Código de Processo Civil prevê que é possível, a Lei 9.099 também fala isso, que é possível, né, a parte que está processando a outra entregar uma intimação à parte que está sendo processada. Na Lei Maria da Penha, não, fica tudo por conta da justiça fazer intimações, citações, notificações, etc. Bom? Bem, esta aula aqui, nossa, né, em torno aí de quase 18 minutos, fica por aqui. Na próxima a gente vai continuar aqui falando das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Tá certo, então? Eu fico por aqui. Bons estudos, bom ter vocês. Até a próxima aula. Ah, estava esquecendo. Não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho das notificações e para adquirir o PDF aqui desta aula, e o PDF da aula acompanha, olha só, pessoal, a lei, certo? A lei organizada em forma de aulas e também questionário, pergunta e resposta abrangendo a lei inteira, tá certo? É legal, vale a pena. Acesse Explica Isso Direito concursos.com e baratinho você adquire, ajuda aqui o canal e ajuda principalmente vocês que estão estudando aí. Tchau, tchau.